Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Nosso convidado de hoje é Dr. Paulo César Fructuoso. Seja bem-vindo, doutor. A honra é minha, muito feliz de aqui estar. Doutor, nós sabemos que a sua vida é muito intensa, tanto na parte da medicina, da cirurgia, dos tratamentos, como da parte espiritual. Gostaria de começar perguntando a respeito de um caso simbólico na sua carreira, que trata de um colega seu, médico, que tinha um problema cardíaco. Olha, então, esses colegas espirituais que me acompanham, através de um médium, retiraram a válvula mitral dele, eu mesmo puxei a válvula de dentro do coração, através de uma cirurgia mediúnica, ou hiperfísica. Eu chamo hiperfísica porque ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Esse meu professor sofreu essa cirurgia em 1981. Em 1993, ele teve um infarto fulminante, sem nunca ter acreditado que tenha sido submetido a uma cirurgia mediúnica. E ele saiu todo ensanguentado, e tudo que ele sentia em decorrência da asma cardíaca desapareceu. Ele voltou a ter uma vida normal. Bem, em 2022, vou ser bem sucinto, eu tive um problema físico. 3 vértebras minhas, lombar 1, lombar 2 e lombar 3, se estreitaram e comprimiram a minha medula. E eu fiquei durante 30 dias com todo o meu membro inferior paralisado. Tendo que dar palestra, indo do Piauí para São Paulo, de cadeira de rodas, operando sentado num banco alto para poder operar. Tudo que era possível ser feito pelos meus colegas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, foi feito, sem solução. Até que, no dia 26 de novembro de 2022, às 4 horas da manhã, eu despertei. A atmosfera do meu quarto estava tão pura que eu pensei que tinha desencarnado. E o ventilador do teto girando, porque estava calor, paralisou, não diminuiu a velocidade. Eu sentei na borda da cama, algum efeito físico aqui está acontecendo, e com o membro esquerdo todo paralisado. E pela primeira vez na minha vida, com 73 anos de idade, eu entendi o que acontecia com meu pai, com a minha mãe, que eram médiuns, e com os médiuns em geral. Uma mensagem telepática. A mensagem veio aqui, e não aqui. Nítida. Paulo César, estamos aqui para te ajudar. Ué, se eles estão se comunicando comigo pelo pensamento, eu vou indagar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? O nome que veio foi do meu professor. Olha só. E tinha se passado 41 anos da cirurgia que ele foi submetido no lar de Frei Luís. Eu tive aquele impacto e a primeira coisa que eu me lembrei foi do desentendimento que tivemos em 1984. Professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou de cirurgia do câncer. O que veio para mim não é para mim, é para você, para todos que estão nos assistindo, porque todos nós tivemos professores. Aonde eles estão agora? Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. E eu continuei, tudo pelo pensamento. Professor, e com relação aos erros que eu cometi e que ainda cometo? Paulo César, eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Vire de bruços. Tudo mentalmente, virei. Coloque o seu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. Coloquei. Todo o membro esquerdo paralisado. Naquele momento, Sidney, nitidamente, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e começou a fazer uma flexão para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou e ele disse, volte à posição normal. Tudo telepaticamente. Voltei. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que fala e com o que escreve?
aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Dali em diante, a atmosfera do quarto foi voltando ao normal e o ventilador voltou a girar. Minha esposa, que desmaiada do lado, acordou, me viu sentado, fazendo uma oração, perguntou: o que aconteceu? Não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso, 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 isso. De onde veio a energia ectoplasmática para paralisar o ventilador? Dela. Isso foi um efeito físico. Então eles utilizaram alguma energia para paralisar o ventilador. E para curá-lo? Isso foi em 26 de novembro de 2022. Tudo que meus colegas faziam não deu resultado. Na mesma semana me colocaram de novo numa sala de cirurgia, infiltração com corticoide e anestésico na minha medula, que já tinha sido feita anteriormente sem resultado, e eu saí da mesa sem sentir mais nada. Maravilha. Então, olha as experiências que estão sendo colocadas no meu caminho. Eu tenho que guardar isso só para mim? Tem que espalhar pelo mundo. Claro, é por isso que eu estou aqui. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Dr. Fructuoso a respeito de um caso, espero que ele se lembre, de uma moça que estava entrando lá no Frei Luiz, numa cadeira de rodas, e a mãe empurrando, e ele lá de cima falou: mas que será que essa moça teve no seu passado para chegar nessa situação? Vamos ouvir a resposta, a narrativa do Dr. Paulo César. No instantinho, estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Despertar, no segundo bloco de hoje, com a presença do médico doutor Paulo César Fructuoso. Doutor, o senhor está lembrado de um caso que ocorreu com uma moça que estava entrando lá no lar Frei Luiz, sendo conduzida pela mãe dela, uma situação assim bastante precária, o senhor observando de longe, pensou: o que será que pode ter acontecido com essa moça? Bem, nós estávamos numa reunião pública no lar de Frei Luiz e eu, como sempre fiquei, na sala de atendimento a pacientes mais graves, que eram atendidos pelo médico espiritual Frederic von Stein. Reunião pública, super incorporado no seu médium. Entrou uma senhora empurrando uma cadeira de rodas, onde estava sua filha de 30 anos, e com várias deformações nas articulações. Sem eu indagar nada, Frederic se aproximou de mim e disse o seguinte: Paulo César, veja o que nós fazíamos na Inquisição. Nós? Aí nós? Você está vendo aquela jovem naquela cadeira de rodas? Sim. Ela era uma das nossas cúmplices na manipulação dos instrumentos de tortura da Inquisição. Frederic? Aí eu me aproximei da mãe da menina, uma jovem de 30 anos, e indaguei: minha senhora, qual é o nome da doença da sua filha? Ela tem uma doença rara chamada Síndrome de Larsen. Anotei, nunca tinha ouvido falar naquela doença, e cheguei em casa, evidentemente, fui pesquisar. É uma doença genética, uma doença hereditária, e que acomete aproximadamente um indivíduo a cada 100 mil. Então é uma doença rara. Acomete um único gene, dos talvez 26 mil que nós tenhamos. Um único gene, chamado FNLB. Qual é a função deste gene? Moldar uma proteína chamada filamina, que entra na composição das articulações do feto. Se o gene está defeituoso, a filamina vai estar defeituosa. O que acontece com as articulações? Soltam, luxam sem trauma. Isso já acontece antes da criança nascer. Bem, e aí eu pensei,
Por que o Frederic disse que ela era uma das nossas cúmplices na Inquisição, manipulando os instrumentos de tortura, está agora com essa doença? Então, o que eu fiz? Fui pesquisar as lesões causadas pelos instrumentos de tortura. Eles, por exemplo, amarravam as mãos da vítima nas costas e elevavam a vítima ao ar, puxando pelos punhos que estavam amarrados nas costas da vítima. Você já imaginou a dor que essa vítima sentia nos ombros? Pela torção das suas articulações? A mesma coisa com a roda. Botavam uma vítima amarrada numa roda, puxavam os pés para cá e as mãos para lá. O trapézio, colocavam pendurado em um trapézio e iam colocando pesos cada vez mais pesados nos tornozelos. Sidney, quando eu vi as lesões causadas por esses instrumentos de tortura, correlacionou, percebi que eram idênticas às causadas pela síndrome de Larsen. Idênticas. As articulações é que eram traumatizadas. Então, mais uma vez, ficou claro para mim que existe uma lei universal perfeita, matemática. Você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Você plantou o mal, vai colher o mal. Você plantou o bem, você vai colher o bem. Doutor, nós acompanhamos aí muitas torturas, muitas civilizações, amputações lá no Congo belga e também nos campos de concentração. O senhor tem alguma notícia a respeito do retorno daqueles responsáveis por essas dores? Sim, a reencarnação para eles é uma dádiva divina. E o esquecimento também. Sabe por quê? Porque o maior dos infernos é o remorso. Eu não me lembro o que eu fiz em vidas passadas. Mas sabe que deve alguma coisa? Claro, eu uso aço e ferro para aliviar e para curar. É porque eu posso ter sido um guerreiro, posso ter sido um torturador em vida passada. Se eu me lembrasse o que eu fiz, eu teria condições psíquicas, emocionais para ser um cirurgião? Então o esquecimento é uma dádiva divina. Então todos nós, se estamos nesse planeta de provas e expiações, estamos em uma escola e em um hospital, certo? Estamos numa escola e estamos em um hospital. E estamos também numa penitenciária. Se você fosse habitar uma penitenciária, quem você teria como companheiros? Criminosos. Se você fosse morar em um hospital, quem você teria como companheiros? Enfermos. É o que nós somos. Enfermos do espírito. Essas manifestações do espírito podem se manifestar no corpo físico? Podem. Então, nós estamos aí numa faixa que eu considero de transição, de subida de degrau. Estamos olhando para um planeta que a impressão que nós temos é que ele está virado pelo avesso. Estão correndo agora 28 processos de guerra no planeta. Nós só sabemos de 2, na faixa de Gaza e da Ucrânia. Mas 28. Sidney, você tem uma ideia de quanto os fabricantes de armas arrecadaram em 2022, em um ano? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Essa quantia talvez acabasse com a fome no mundo, em um ano. Então, esses procedimentos, esses acontecimentos de guerra, para eles isso é uma festa. Mas esse é o planeta que nós estamos habitando. Então, doutor, mas então nós não vemos assim boas perspectivas para a nossa elevação para o mundo de regeneração tão já, doutor? Eu vejo, porque nós estamos sob o controle de um Cristo planetário chamado Jesus, que acompanha a evolução do nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O senhor acha que ele vai mandar muita gente para cá? O que está acontecendo. Há uma notícia de que viria 1 bilhão de espíritos elevados. Isso é verdade, doutor? Isso, não sei qual é a quantidade, mas que eles vão chegar, vão. E são em 4 vertentes. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia e que trarão uma solução para diversos problemas da humanidade como um todo, e não somente para os pugilos dos mais ricos e poderosos. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos vendo crianças com 3, com 4 anos de idade executando sinfonias no piano. E o pedal nem é alcançado pelo pé da criança. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando isso no nosso país. E o quarto, que eu considero o mais importante de todos,
espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Nós somos hoje, ostensivamente, 7% dos encarnados como médiuns. E quando formos 20, 30, 40, 50%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médiuns em suas casas. Será uma glândula pineal mais evoluída? Claro, aí é o órgão da mediunidade. Então, de acordo com o número de cristais de apatita em cada glândula pineal, você vai absorver e emitir um grau maior ou menor de energia. Agora, o que é que está determinando a quantidade de cristais de apatita em uma glândula pineal? A genética. Então, os nossos geneticistas ainda não alcançaram essas respostas, mas é só questão de tempo. O senhor acha que 2 ou 3 gerações serão suficientes? Talvez, eles estão falando numa evolução muito forte para um planeta de regeneração em torno de 2057. Mas estamos prestes a chegar nele. Estamos já no período de transição. 32 Sidney, anos apenas? Sidney, olha só. Vamos imaginar que você decida me fazer uma visita de surpresa. Tu vai chegar na minha casa. Só que você não sabe que nesse dia que você vai me fazer uma visita de surpresa, eu estou mudando do 2º para o 3º andar. Como é que você vai encontrar minha casa? Toda bagunçada. É móveis desmontados, é trouxa de roupa, é mala. É o que está acontecendo com o planeta Terra, nós estamos subindo de degrau. Agora, isso tudo vai ser ultrapassado. As soluções virão através do Cristo planetário Jesus. Como? Preparando espíritos que reencarnarão em corpos iguais aos nossos e trarão as soluções que nós tanto precisamos. As soluções sociais, econômicas, científicas. Mas isso aconteceu em toda a história da humanidade. Chegamos, por exemplo, ao merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, com uma conjunção inacreditável de coincidências, abre a porta para a penicilina. Eu coloco isso num dos capítulos do meu livro, a Medicina Mediúnica do Futuro. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Espíritos evoluídos se reencarnarão e trarão as soluções. Sidney, a solução não está agora na mão das religiões, está na mão da ciência. A ciência comprovando que o que as religiões pregam é verdade. Só para concluir, todos esses terroristas, esses pedófilos, esses usurpadores dos recursos públicos, vacinam seus filhos contra tudo, e assim também. Por quê? Porque foi a ciência que comprovou a existência de micro-organismos. Nós estamos vendo, estão na nossa pele, na nossa roupa, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos. Foi a ciência que comprovou isso. E a ciência vai comprovar a existência do espírito. Ele é energia também. Daqui a pouco estaremos de volta para o 3º e último bloco do nosso programa, onde eu vou perguntar a respeito dos jovens médicos do futuro. Como é que eles deverão ser preparados? Não saia daí. No instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje.
Nós temos como convidado de honra o Dr. Paulo César Fructuoso. Doutor, nós gostaríamos que todos os médicos jovens tivessem a sua formação, a sua fé e a sua ligação com a espiritualidade. Desde a minha infância até hoje, eu só encontrei médicos materialistas, mas parece que as coisas estão mudando. Qual a sua opinião a respeito? As coisas estão mudando. Nós não podemos acreditar que a vida seja obra do acaso. Eu tinha um professor de biologia que falou, eu fazia muitas perguntas a ele ficava às vezes até um pouco incomodado. E aí ele falou para mim o seguinte: Paulo César, calma. Se você decidir estudar a membrana de uma célula, você vai viver a vida inteira estudando e o assunto não vai terminar. Então, o fenômeno vida não pode ser obra do acaso. Agora, para as inteligências que nos acompanham como família universal, importantíssima a saúde humana. Então, vejam a importância dos médicos na Terra. O que é que está faltando a uma grande parte dos nossos colegas? Em acreditar em algo além da matéria tangível. Você acha que eu acreditei porque algum líder religioso me disse que é assim? Eu acreditei porque algum ente querido, como meu pai e a minha mãe, me disseram que é assim? Não! Você está olhando para um Tomé moderno. Vem cá, Tomé, bota a mão aqui na perfuração dos cravos que me pregaram na cruz. Coloca aqui a sua mão na perfuração da lança de Longinos. Aí ele acreditou. Então, se eu estou aqui é porque eu, durante 40 anos, participei de sessões em que aconteciam o teletransporte e a materialização de espíritos. Principalmente quem? Médicos desencarnados, trazendo uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Eram milagres, doutor? Não existe milagre. Não existe milagre. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas vai alcançar. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Correto? E a nossa ciência só sabe o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, a nossa ciência não sabe ainda. Então nós estamos no caminho de todas essas revelações. Agora, é claro que eu acredito que esses médicos que estão chegando, que estão se formando, eles terão cada vez mais sensibilidade mediúnica. Dentro desses meus diálogos com os colegas médicos teletransportados e materializados e não incorporados, recebi as seguintes informações deles. Paulo César, eu indaguei. Como é que você, Frederic, vê o interior dos corpos? Eu vejo o interior dos corpos como se pele eles não possuíssem. Então você tem visão por transparência? Tenho. E como é que você distingue uma célula normal de uma cancerosa? Pelas vibrações e pelas colorações. Você vê a célula? Vejo. Então você tem visão microscópica? Tenho. Você vê organelas intracelulares? Vejo. Sidney, para os nossos biólogos verem organelas intracelulares, precisam de microscópios eletrônicos que aumentam a imagem do objeto em até 500.000 vezes. Frederic, você é capaz de ver átomos e partículas subatômicas? Eu ainda não, mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Olha. Para os nossos físicos verem átomos e partículas subatômicas, precisam de microscópicos, digamos, de tunelamento, que formam túneis de elétrons, quânticos, microscópios quânticos, que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Então, espíritos têm essa potencialidade natural para ter essa visão ultramicroscópica? E se os médicos tivessem? Quantos diagnósticos nós faríamos? Agora, há um problema. Não chegou o momento. Porque se todos os médicos tivessem essa sensibilidade mediúnica, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico dos pacientes fechariam as portas. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Nós estamos no caminho. E isso provavelmente será mais rápido quando atingirmos um planeta de regeneração. Claro que o mal ainda existirá, mas será suplantado pelo bem. Exatamente ao contrário do que está acontecendo agora. Que estamos habitando um planeta de provas e expiações, onde o mal supera o bem. Então estamos nessa transição. É só questão de tempo. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para aqueles que ainda têm medo de unir a razão com a fé. Eu vejo a união da razão
com a fé, a salvação da humanidade. E isso nos foi trazido pela terceira revelação. Não existem milagres e não existe sobrenatural. Existe o que ainda não é comum. Jesus não fazia milagres. Ele tinha um conhecimento científico e tecnológico de uma profundidade inimaginável. Como é que alguém poderia curar um cego sem conhecer toda a estrutura do globo ocular? Uma das mais complexas estruturas estudadas pela biologia. Como é que você pode curar um leproso sem conhecer a existência do bacilo de Hansen, causador da lepra? Como é possível fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura muscular, óssea e nervosa de um corpo humano? Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Aprendeu, senão não poderia ter feito o que fez. Segundo informações mediúnicas confiáveis, trazidas por mensagem, por exemplo, de Emmanuel, os sistemas solares aonde Jesus se desenvolveu nem existem mais. E se eu tivesse conhecimento científico que me permitisse transportar células do perispírito de um cego para o seu olho? Energia não vai faltar, ela está dentro de mim. Eu tenho 7 octilhões de átomos no meu corpo e, segundo a ciência, a energia em 7 a 8 octilhões de átomos, caso você verifique a energia de cada elétron, corresponde à de uma bomba de hidrogênio. Talvez mais de 1000 bombas atômicas lançadas sobre a cidade de Hiroshima. Então, aí as palavras de Jesus para mim são muito claras. Vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim falam as mesmas obras que eu fiz e outras maiores ainda. E olha, se eu soubesse como controlar essa energia só física em mim, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Então, é só questão de tempo. Estamos no caminho. Todos nós somos imortais. Muito obrigado pela sua presença, doutor. E nosso convite para que retorne quando for possível. Será uma honra. E a você, muito obrigado pela audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar com o tema do seu interesse. Até lá.